Olá, companheiros e companheiras, sejam bem-vindos à primeira entrevista do Coletivo Cultural ND. Para quem não conhece, o Coletivo Cultural ND é uma iniciativa recente de ativistas em promover atividades semanais de cultura popular. Atendendo a pedidos da nossa página do Instagram, iniciamos nossa produção de conteúdo também em vídeo, hoje com a nossa convidada Carol Almeida. Carol Almeida é doutora no programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, com pesquisa centrada nas produções simbólicas do cinema brasileiro contemporâneo. É também uma das curadoras da Mostra de Cinema Árabe Feminino. Olá, Carol, saudações do Coletivo Cultural ND. Oi, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que vocês vão assistir a essa conversa. Obrigada pelo convite, enfim, para a gente poder conversar um pouco melhor sobre algumas questões que eu acho que são importantes. Obrigado a você também pela presença. Você poderia falar um pouco sobre o seu trabalho com a curadoria da Mostra de Cinema Árabe Feminino? Uhum. Então, o convite para participar da Mostra de Cinema Árabe Feminino, ele surge primeiro, não exatamente para trabalhar na curadoria da mostra, mas como convidada e palestrante da primeira edição da mostra, que aconteceu em 2019, no Rio de Janeiro. E nessa ocasião, eu estava numa mesa de debate sobre um agrupamento de filmes de uma realizadora e artista palestina chamada Larissa Sansou. E nessa ocasião a gente, enfim, teve muitas trocas com a própria produção da mostra e a partir dessas trocas foi feito o convite para que já na segunda edição da mostra eu tivesse participando já da equipe, de fato, e tivesse como uma das curadoras. Então, depois da segunda edição, né, a segunda, a terceira e a quarta, na equipe de curadoria a gente teve, além da Ana Lubambirra, que é produtora e uma das fundadoras da Mostra de Cinema Árabe Feminino, tivemos Alia Ayman, que é curadora independente, realizadora também, egípcia, que circula em circuitos de cinema tanto em Cairo quanto nos Estados Unidos, particularmente em Nova York e na Filadélfia. E eu. Então, eu comecei a participar também desse time. Já vinha trabalhando com curadoria em outros festivais há alguns anos, então acho que foi uma coisa um pouco casada também com o meu outro trabalho de curadoria independente em outros festivais. E, obviamente, eu acho que tem uma sintonia muito grande, porque a partir também dessa mesa redonda que aconteceu em 2019 sobre o cinema da Larissa Sansou, surge um interesse muito imediato nessas novas realizadoras e depois novos realizadores também, homens, do cinema palestino contemporâneo. Então, foi uma coisa que, enfim, surgiu muito em paralelo ao convite da mostra para participar dessa curadoria. Então, eu venho trabalhando, enfim, nesse exercício curatorial da mostra especificamente, né, em procurar realizadoras do mundo árabe, né? Obviamente, a Palestina é um foco, sempre foi um foco muito grande da mostra desde a primeira edição, e esse ano, por motivos óbvios, ela foi um foco ainda maior, mas a gente trabalha com realizadoras, enfim, de todo o mundo árabe, particularmente de realizadoras que desafiam, né, alguns parâmetros de imagens do que as pessoas entendem como, por exemplo, mulheres no mundo árabe, né, convenções muito pré-formadas do que são essas experiências de vida. Então, é muito bom, né, dialogar com essas imagens, estudar essas imagens, pesquisar sobre elas, né, para além do próprio gesto de circular essas imagens em salas de cinema. Então, acho que esse é um exercício que me interessa muito hoje, particularmente. Feito. É, a mostra ela se propõe desde o seu texto de apresentação, né, dessa última edição, a, a essa se propõe essa pergunta, né, sobre qual é o papel dos festivais diante do genocídio que é perpetrado pelo Estado sionista de Israel, né? Então, nesse sentido, você poderia também falar um pouco para a gente sobre como funcionam essas censuras que são feitas pelo lobby sionista dentro do circuito dos festivais de cinema?
Tá, essa vai ser uma longa resposta agora, porque existem, obviamente, muitas relações desse. Eu costumo chamar, inclusive, existe uma expressão que eu uso que é sistema cinema. Sistema cinema significando que existe um sistema ali de financiamento para que não o cinema, mas as instituições que cercam o cinema possam existir. E esses sistemas de financiamento, particularmente quando a gente pensa em grandes eventos ou festivais de cinema, eles estão quase sempre, para não dizer sempre, ligados a financiamentos que têm relação direta com o Estado de Israel. E, portanto, com uma máquina que, há 76 anos, promove uma ocupação, né, no território palestino. E promove um estado de apartheid, e promove um genocídio, como o que vem acontecendo nesse último ano. Então, sistema cinema é uma expressão que eu uso para tentar dar conta de algo que, enfim, que e que vai muito além daquilo que a gente consegue controlar, né? Porque, sei lá, é muito difícil você imaginar que essas instituições culturais ou que os festivais de cinema, não estou falando só de cinema, assim, eu acho que tem várias instituições e tem vários museus e galerias de arte hoje, por exemplo, que estão sendo pressionadas, né, por grupos ativistas a entrar, ou pelo menos tentar começar um processo de desinvestimento, né, enfim, desses fundos que vêm dessa máquina de guerra. Mas, obviamente, ninguém quer abrir mão do dinheiro, principalmente quando o dinheiro entra em grandes volumes. E aí eu queria começar essa história com um fato muito recente que aconteceu nesse final de semana, num grande festival de cinema, que é o Festival de Cinema de Veneza, tradicional festival de cinema. E no Festival de Veneza a gente teve uma diretora chamada Sarah Friedland, que é uma diretora judia, judia americana. Ela subiu ao palco e ganhou, enfim, alguns prêmios pelo primeiro longa-metragem dela. E quando ela subiu ao palco, a Sarah falou que estava subindo ao palco no dia 336 do genocídio que acontece, do genocídio promovido pelo Estado de Israel em Gaza, em 76 anos de ocupação. Né? Uma diretora judia sobe ao palco e fala isso. E algumas pessoas timidamente aplaudem, outras pessoas se recusam a aplaudir esse discurso dela. E eu acho muito interessante porque me parece que esses rompimentos com o pacto de não falar sobre, parece que ele só consegue ser legitimado quando são diretores judeus que sobem ao palco, né, para falar sobre isso. A gente teve no Oscar um caso muito semelhante. O Jonathan Glazer, que é outro diretor de um filme super interessante, super, enfim, que eu acho que inclusive tem tudo a ver com o que está acontecendo em Gaza nesse momento, chamado Zona de Interesse. Quando ele ganha o prêmio, sobe ao palco e fala de Gaza, as pessoas ficam indóceis, né? O sistema cinema fica indócil, porque o sistema cinema financiado por Israel não sabe lidar com aquilo. E aí eu fico me perguntando, né, uai, para que serve o cinema, então? Né? Se o cinema é aquilo que as pessoas, que esses autores, porque tem todos esses festivais de cinema, valorizam muito essa coisa da autoria, né? Dos grandes autores, das grandes autoras de cinema, que pensam o mundo, que refletem sobre o mundo, que, né, de alguma forma, de dentro dos seus corações querem mudar o mundo. Como é que essas pessoas acham que se posicionar sobre um genocídio hipervisível, o mais hipervisível genocídio de que se tem história, não é um gesto que deveria estar em todas essas pessoas que sobem ao palco, e não somente com a Sarah Friedland ou com o Jonathan Glazer, né? Porque parece que somente eles têm legitimidade para falar sobre genocídio. E a gente sabe que não é assim. Então, assim, esses festivais, e não somente os festivais, como eu já falei, as instituições culturais de um modo geral, principalmente as grandes instituições do chamado Norte Global, leia-se Europa e Estados Unidos e Canadá, essas instituições e esses festivais, uma boa parte do financiamento deles está lá ligado ao Estado de Israel.
Então, essa relação direta com esse dinheiro vai impedir, muitas vezes, que essas instituições se pronunciem ou que elas rompam com esses pactos, mas que também as pessoas que participam desses eventos, enfim, que participam com alguma obra dentro dessas instituições ou dentro desses festivais, se manifestem também, porque, de alguma forma, parece que elas vão estar também rompendo com um acordo tácito não explícito, porque ninguém está assinando documento nenhum antes de entrar no festival, de que não se pode falar sobre aquilo. Então, a gente tem, desde que o genocídio, esse último genocídio, né, essa última Nakba começou em 7 de outubro de 2023, a gente já teve alguns grandes e importantes festivais de cinema esses, inclusive, conhecidos por serem festivais que denunciam os horrores do mundo. Festivais como, por exemplo, o Festival de Cinema Documental de Amsterdã, o IDFA. E o IDFA foi um dos primeiros festivais que aconteceu depois de 7 de outubro e que, secretamente, havia um acordo ali de não se poder falar sobre o que estava acontecendo em Gaza. E quem se manifestou foi muito imediatamente retirado de palco. Logo depois vem a Berlinale, né? E aí é uma situação mais grave ainda, porque Berlim é uma cidade, e a Alemanha como um todo hoje é um país, em que há situações que quando você fala de Gaza, numa rede social qualquer, você pode efetivamente perder seu emprego. Isso está acontecendo, isso não é no campo da fabulação, isso está acontecendo. Tem gente perdendo emprego porque postou, porque curtiu alguma foto com uma bandeira da Palestina. Então, essa perseguição, que é muito semelhante a perseguições que já aconteceram em outros clássicos genocídios e tentativas de limpezas étnicas na história, porque e é algo hipervisível, volto a falar, né? É super visível, as pessoas estão sabendo o que está acontecendo, não há mais a desculpa de essa notícia não chegava até mim, todo mundo tem acesso a essas informações hoje, basta querer, porque obviamente tem muita gente também que não quer. Então, esse acesso a essas informações e a essas imagens, ele está dado. Então, quando as pessoas se negam a ver ou a escutar o que está sendo colocado, existe, obviamente, algo muito violento aí, né? De você desumanizar toda uma população, dizendo que que a morte dessas pessoas não é digna de sua atenção, porque elas são menos pessoas do que as pessoas que você conhece. Então, cria-se todo um arsenal, né? Israel é muito hábil, assim como a extrema-direita também é muito hábil, em criar ferramentas de linguagem que muito rapidamente colocam para você, te acusam daquilo que elas são acusadas. Então, por exemplo, Israel é acusado de ser um Estado racista, porque é um Estado que promove um apartheid étnico de separar a população palestina e árabe da população supostamente que estaria ali há algum tempo. E a gente sabe que isso não é verdade. E aí eles te acusam de racismo, porque eles são racistas. Isso é uma ferramenta constante da extrema-direita, assim, te acusar daquilo que eles sabem que eles são culpados. Então, essas ferramentas de linguagem usadas são também usadas por essas instituições culturais. Não, a gente não pode falar disso porque a gente não é antissemita. Então, é muito pernóstico a maneira como como esse sistema cinema também se aproveita desse tipo de linguagem, desse tipo de dobra no discurso, que serve somente a essa extrema-direita fascista de sempre, né? Ela tem caras novas, mas ela sempre ressurge. Hoje o Estado de Israel é a expressão máxima desse Estado fascista, né? Então, a gente vê é muito louco ver instituições culturais. Louco, mas ao mesmo tempo faz muito sentido também, né? Porque a cultura, desde sempre, né? Esses grandes aportes financeiros
para obras culturais sempre teve muito dinheiro de uma elite financeira. Então, parece contraditório, mas não é exatamente contraditório, porque sempre esteve muito ligado uma coisa à outra, que essas instituições se recusem a falar da Palestina, ou, né, se recusem a falar abertamente da Palestina. Pode falar, sei lá, numa mesa de bar à noite, nossa, que absurdo que está acontecendo em Gaza, mas ninguém chega ao palco para falar o que precisa ser falado, né? Então, é muito cruel também ver como isso acontece, porque isso acontecer no norte global é uma coisa que a gente meio que já espera, né? Acontecer na Europa e acontecer na Alemanha ou acontecer nos Estados Unidos, eu já espero, porque, enfim, o dinheiro está lá, no final das contas. Só que quando a gente vê, aí eu acho que é a grande questão, quando a gente vê essas dinâmicas se reproduzindo no sul global, aí eu acho que a gente tem uma coisa muito séria, né? Como é que a gente tem festivais de cinema no sul global que, enfim, fingem que nada está acontecendo e seguem, por exemplo, convidando para circular em seus festivais diretores israelenses abertamente sionistas. Abertamente sionistas. Não estou falando de diretores israelenses, ponto. Estou falando de diretores israelenses abertamente sionistas. Isso está acontecendo no sul global, isso está acontecendo no Brasil, isso está acontecendo, enfim, em lugares, né, em que esses filmes circulam. Em lugares que, obviamente, e tradicionalmente deveriam, e historicamente deveriam ser sempre aliados do povo palestino, porque a luta da Palestina é a luta dos povos colonizados, né? Essa ligação ela é muito imediata. Obviamente existem especificidades no tipo de colonização que Israel promove naquele território que, enfim, que são próprias e específicas daquela organização espaço-temporal, mas que são, no final das contas, e de uma forma panorâmica, expressões coloniais. Ponto. Então, a gente que deveria estar se aliando e que deveria estar promovendo cada vez mais espaços de abertura em instituições culturais, para a gente falar de como a causa palestina é muito semelhante, por exemplo, à causa indígena brasileira, né? Eu tenho uma amiga que fala, né, que para ela a situação dos Guarani Kaiowá é muito semelhante também ao que acontece em Gaza, porque é um povo cada vez mais encurralado para um território, enfim, é um território vasto, é um território onde eles sempre estiveram, eles estão sendo encurralados para uma faixa cada vez mais ínfima, né, pelo agro e, enfim, pela instituição do governo. Então, como é que isso, né? O MST tem um histórico muito semelhante de luta com questões que estão ali na luta de resistência do povo palestino há muito tempo. O MST sabe disso. Só quem parece não saber disso são essas instituições culturais, que precisariam, a meu ver, estar fazendo muito mais do que estão fazendo hoje. Muito mais. E aí eu não falo somente de cinema, eu estou falando, enfim, de várias outras instituições culturais que deveriam estar prestando atenção nisso. Não sei se eu te respondi, enfim, poderia falar um tempo sobre isso também, porque isso é uma coisa que me irrita muito. Perfeito. E a gente observa muito essa relação nesse contexto, historicamente, a importância da produção cinematográfica ali como uma expressão de resistência, né, do povo palestino. Uhum, É, e aí isso faz a gente pensar também nessa relação, né, da produção de cinema palestino com a luta armada, né, ali de resistência nacional palestina. É, e a própria questão também do papel das mulheres, né, nessa luta que acho que é a ênfase que é dada ali na mostra de cinema árabe feminino, né? uhum. Se você puder falar um pouco pra gente sobre isso também. Eu acho importante destacar que assim, existe um grupo, inclusive eu costumo falar que o cinema palestino contemporâneo ele é muito também obsidiado por esse fantasma de um grande arquivo de cinema que foi perdido, um grande arquivo de cinema feito, né, pela resistência palestina,
que são filmagens que foram feitas ali no final dos anos 60, particularmente depois da segunda Nakba, que acontece em 1967, e se dá de uma forma muito intensa nos anos 70 e começo dos anos 80, que era uma unidade de cinema que se chamava Palestine Film Unit, em inglês, né? Em português a gente poderia traduzir como unidade fílmica ou unidade de cinema palestina, que era um braço, porque existia, né, a OLP, né, que é uma organização de libertação pela Palestina, que é uma das forças, não apenas a única, mas uma das grandes forças de resistência, né, ao processo colonial do território. E um dos braços da OLP era essa unidade fílmica palestina. Leia-se, a Câmara era lida por aquelas pessoas como uma arma de resistência. Você filmar o que estava acontecendo no território, você documentar o que estava acontecendo, né? Todos os vilarejos e aldeias sendo dizimados e massacrados, e aquelas pessoas todas em êxodo no território, e filmar também, né, o assassinato do que estava, enfim, de milhares e milhares de pessoas ao longo de todos esses anos, sempre foi uma arma de resistência, né? Então, essa câmera, tanto é que o símbolo, né, da unidade fílmica palestina, que alguns anos depois se torna uma instituição de cinema palestino, vira uma outra coisa mais formal, digamos assim. O logo dessa instituição era a câmera posta se fundindo a uma arma, né? Então essa câmera como arma, ela está no logotipo, ela está no design da ideia. E aí essa unidade fílmica palestina que começa a usar essas câmeras, né? Entendendo que ali no final dos anos 60 e anos 70, a gente tem uma grande revolução no cinema documental no mundo, que é justamente a introdução massiva de câmeras portáteis, então câmeras que você conseguia colocar no ombro e sair filmando, e também de equipamentos de captura de som que você colocava aqui como se fosse uma bolsa, né, no corpo, e conseguia, com o microfone, capturar os sons do que estava acontecendo. Então, isso é uma revolução para o cinema documental, que acontece justamente nessa época, né? Então, nessa época, houve algo que, por exemplo, eu não vejo acontecer hoje, mas eu espero que em algum momento aconteça. Houve um grande movimento internacional de realizadores de cinema se solidarizando com o povo palestino e indo até o território palestino, ao território ali ao redor, tentar filmar algumas situações, né, de conflito, num gesto de dizer assim, estamos com vocês, né, estamos nessa luta também, né? Um dos grandes nomes do cinema internacional, que os diretores, autores adoram citar em suas referências, é o Jean-Luc Godard. E o Godard foi uma dessas pessoas que disse, não, eu vou lá e vou filmar junto com essas pessoas. Godard foi uma das pessoas que não somente filmou na Jordânia, ali ao lado da Palestina, como filmou também o Mahmoud Darwish, né? Que é o grande poeta palestino. Né? Ele era uma pessoa totalmente aliada àquela causa. Então, houve um movimento internacional, naquele momento, de revelar para o mundo, a partir do cinema, o que estava acontecendo. Então, você tinha tanto essas forças internas que usavam essas câmeras para documentar, seja zonas de combate, seja o cotidiano das pessoas, e aí dentro de um registro, de fato, documental, eu não estou falando de produção de ficção ainda nesse momento, mas dentro de um registro documental. E havia também essa solidariedade internacional que, a partir de alguns nomes importantes, como o próprio Godard, mas não somente ele, o Jean Genet, outro diretor francês importante, foi uma dessas pessoas, que chegavam lá para tentar produzir obras e revelar para o mundo o que estava acontecendo ali. E aí a gente tem, a partir dessa unidade fílmica palestina, que surge ali no final dos anos 60 e se intensifica muito nos anos 70, a gente tem uma grande, imensa produção
documental e cinematográfica, pensando, inclusive, em registros, né, que pudessem circular em salas de cinema, mas não só. E esse grande acervo de imagens, ele é desaparecido, ele é desaparecido é um verbo talvez mais, não sei, é um eufemismo, na verdade, porque ele foi usurpado pelas forças de Israel que entram na cidade de Beirute, no Líbano, em 1982, né, invadem Beirute. Enfim, 99% do acervo da Unidade Fílmica Palestina estava num apartamento em Beirute, e desde que Israel entrou, o exército de Israel entrou em Beirute em 1982, não se sabe do paradeiro desses filmes, né, que eram muitos, né, eram, segundo, enfim, os ex-guardiões desse acervo, eram 3 salas com várias prateleiras de rolos e rolos e rolos de filmes. Então, esse acervo é perdido, porque isso faz parte também do... sobretudo, né? Não é somente dizimar as pessoas do seu território, é dizimar a memória desse território ocupado por essas pessoas, né? É um processo muito bem pensado de você apagar completamente o rastro de que aquele povo sempre esteve ali. Então, o projeto de apagamento desses arquivos palestinos, audiovisuais, ou, enfim, fotográficos, ou apenas sonoros, é um processo também, né, de genocídio de um povo, né, um processo de apagamento simbólico desse povo no território. Então, é por isso que até hoje essa associação entre a câmara e a arma é tão forte para o cinema palestino. E aí o que é que vem acontecendo no cinema palestino contemporâneo hoje, não somente feito por mulheres, e aí é importante também, você falou disso, né? As mulheres sempre estiveram à frente desse processo, né? Uma das fundadoras do Palestine Film Unit eram 3 pessoas. Entre essas 3 pessoas tinha uma mulher. Então, uma das pessoas que durante muitos anos guardou os arquivos, né, do Palestine Film Unit também era outra mulher. Uma das pessoas que até hoje tenta procurar por esses arquivos e fez um filme sobre procurar os arquivos e não conseguir achá-los é outra diretora, é outra mulher. Então, a presença delas na produção disso daí sempre foi muito central. Sempre foi muito central. E o que hoje a gente vê é uma série de realizadoras palestinas saindo desse registro exclusivamente que a gente entende como documental e transformando isso em cinemas experimentais ou cinemas de ficção narrativa mesmo, para tentar dar conta desses apagamentos simbólicos, para tentar dar conta de coisas que são mais profundas ainda, né, do que a própria materialidade de uma evidência, por exemplo, de um genocídio. Então, tem várias coisas que morrem, né, quando se matam pessoas. Morre uma história inteira de uma família que tem, enfim, uma outra família que veio antes, de histórias que são contadas, de músicas que foram cantadas, de imagens que foram feitas. Então, morre muita coisa. E aí, essa produção contemporânea, particularmente de mulheres, que com muita frequência circulam em ambientes de cinema, mas não só no cinema, elas circulam também em ambientes das artes visuais, elas estão produzindo muito, né, pensando como é que a gente consegue sair também desse registro que as pessoas conhecem como exclusivamente documental, para pensar um cinema experimental, um cinema de ficção que faça com que as pessoas, de alguma forma, tentem se conectar com essas perdas. E aí, pessoas do mundo inteiro. Então, a gente tem visto isso, né? E, obviamente, entre os homens também. A gente tem vários diretores produzindo ficção e filmes experimentais, filmes, digamos assim, de vanguarda, que fogem um pouco dessa narrativa clássica, né, que a gente costuma conhecer como cinema, para dar conta dessas lacunas, desses buracos que se criam
quando se tenta apagar a memória do povo palestino também. Então, é um cinema que hoje, ele não é somente esse cinema câmera na mão para filmar, porque assim, a gente está saturado de imagens do genocídio. A pergunta essas imagens elas são suficientes para comover as pessoas? Eu acho que não, porque essas imagens elas estão elas circulam em outros lugares. A maneira como essas imagens circulam, junto com outras coisas que, enfim, que viram meio que são normalizadas dentro do teu cotidiano, elas não comovem mais as pessoas. Para você conseguir fazer esse movimento interno, né, de fazer com que o espectador ou a espectadora se comova e se mova com as imagens que se movem no teu filme, é preciso ir um pouco além desse... Né? Então, é isso que me interessa cada vez mais, particularmente no cinema palestino, mas não só no cinema palestino, porque existe um cinema feito ali ao redor. É preciso entender que, por exemplo, o cinema de realizadoras egípcias está muito ligado ao que acontece na Palestina. O cinema de realizadoras libanesas está muito ligado ao que acontece na Palestina. Essa fenda, esse buraco, ele se rompe no território inteiro, né? Em tudo que circula ali. O cinema que acontece na Síria também está muito contaminado pelo que acontece na Palestina, porque a Síria também é um território devastado, inclusive devastado pelas armas israelenses. Então, está tudo muito ligado, né? E é muito importante entender também que essas realizadoras, elas são referências hoje, quando a gente pensa nesse cinema. A gente tem vários diretores importantes, né? Geralmente quando se fala de cinema palestino, as pessoas só conseguem lembrar de um nome, que é o Elias Suleiman, que é o diretor mais famoso e que circula nesses grandes festivais europeus. Mas essas mulheres, elas estão conseguindo chegar em lugares e conseguindo criar alguns diálogos interessantes, como, por exemplo, a diretora que a gente convidou para a mostra esse ano, que é Hassan Al-Salah, que, enfim, tem uma obra, enfim, curta e média-metragistas. Ela ainda não fez o seu primeiro longa-metragem, mas para mim me interessa muito ver como é que o cinema dela circula, o que ela consegue acionar com o cinema dela, o que é que a gente consegue, por exemplo, trazer do cinema dela para as experiências que acontecem aqui no Brasil, e como esse cinema e esse gesto radical dela de se negar a criar essa linha narrativa de começo, meio e fim, ela é importante para falar da Palestina. Então, porque justamente, né, eu costumo até falar que esse sequestro, quando a gente fala de processos de colonização, a gente muito imediatamente pensa em sequestros de território, né? Um povo que vem num território, sequestra aquele território para si, toma ele de forma violenta e instaura uma nova ordem ali. Mas não é somente um sequestro do território, é um sequestro do tempo, sobretudo, né? A Badra Sheikh, que foi uma das convidadas da gente esse ano, que é uma pesquisadora da Universidade Federal Fluminense, ela fez a dissertação pela UF, ela tem uma dissertação de mestrado sobre o cinema da Larissa Sansur, que é essa diretora palestina, e a grande pergunta dessa dissertação é quando é a Palestina? Não é onde é a Palestina, é quando, em que tempo é a Palestina? Porque esse sequestro do tempo palestino é real, né? Se sequestra o passado da Palestina. Quando você tenta apagar essa memória, você está sequestrando esse passado. E você está, sobretudo, sequestrando o futuro. O que está acontecendo em Gaza agora é um sequestro do futuro do povo. Que futuro é esse numa terra completamente devastada? Porque não existe nenhum acordo de cessar-fogo em andamento neste momento, em que neste acordo se prevê a reconstrução de Gaza. Como é que você faz um acordo de cessar-fogo sem prever a reconstrução daquele território, de um território completamente dizimado, né? Não tem mais uma universidade, não tem mais uma escola, os hospitais completamente devastados. Então, que acordo é esse? Existe um sequestro de futuro que está acontecendo nesse território. Então, o cinema, para mim, é onde a gente vai conseguir entender isso. Porque falando racionalmente, é muito difícil explicar isso daí. Mas, às vezes, com o filme, a gente consegue... Opa, eu senti alguma coisa aqui que talvez me conecte a esse tipo de perda. Então, acho que o cinema é essa força para mim, entende? Assim, de tentar criar essas conexões que talvez
num panfleto, explicando com fatos, a gente não consiga. É isso. Perfeito, Carol. Queria te agradecer aqui em nome do Coletivo Cultural. E aí, queria encaminhar aqui para as nossas considerações finais. Quiser falar alguma coisa? Não, eu só, Deixa eu- assim, desejo, obviamente, que vocês continuem trabalhando do jeito que vocês estão e tentando chamar a atenção para assuntos que talvez não, certamente a mídia hegemônica não vai se interessar sobre, né? Esse também é um problema, a gente terminou nem falando disso, mas é, sobretudo, um problema midiático que a gente enfrenta, né? O Brasil tem uma mídia hegemônica, né, o que eu chamo de imprensa empresarial, totalmente aliada a esses pactos que os Estados Unidos e Israel fazem em termos de narrativa. Então, assim, é um problema muito grande. Então, vocês são uma dessas dissidências, né, que criam pequenas rachadurazinhas na parede, mas que, enfim, às vezes uma pequena rachadura na parede consegue, em algum momento lá na frente, não sabemos, desmontar a estrutura de uma edificação. Então, acho muito importante, queria agradecer o espaço, e é isso, seguimos na luta para fazer, enfim, essas informações circularem.